Graça e paz, queridos. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite. Para mim aqui é uma boa noite. Agora para vocês eu não sei quando vocês estarão vendo essa videoaula, mas enfim, eu espero que vocês estejam bem, todos vocês estejam com saúde e todos vocês estejam sendo a cada dia pessoas alegres. Alegres por saber que a graça e a misericórdia de Deus, o perdão e o amor de Deus está sobre as nossas vidas a cada momento. E isso, essa graça divina, né, o preço que Jesus pagou por nós lá na cruz do Calvário, quando ele derramou todo o seu sangue por nós, já é o suficiente, né? Porque, enfim, o nosso foco, como eu sempre falo, nosso foco não deve estar somente aqui nessa era, nessa vida que nós vivemos, mas nosso foco deve estar também na eternidade. Em nenhum momento na Bíblia, Deus nos ensina que nós somos imortais, mas Ele nos fala que nós somos seres eternos, né? Aqueles eleitos que creem na palavra do Senhor, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor Salvador, são seres eternos. Talvez passaremos sim pela morte. Muitos já passaram, mas quando Jesus voltar para resgatar a sua igreja, aí nós seremos ressuscitados pelo mesmo poder, pela mesma força que Deus ressuscitou a Cristo. Ele vai também nos ressuscitar e aí nós seremos seres eternos. Então, só por ter essa certeza, a certeza da salvação, a certeza da eternidade em nossas vidas, e saber e a palavra de Deus nos garante essa graça, essa misericórdia constante, nós já devemos estar alegres. Amém, queridos? A alegria é um fruto daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia com o Senhor, tá? Enfim, que vocês sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Hoje, uma aula mais especial, porque nós estamos finalizando o nossa série de estudo do livro de Efésios. Hoje é nossa 27ª aula, né? E, enfim, nós estamos aí há quase 9 meses. Nós começamos no mês de agosto de 2021. Nós estamos agora em abril, quase no final de abril já de 2022. Então já se passaram aí quase 9 meses e nós estamos aí praticamente todas as semanas estudando uma porção, pouco desse livro de Efésios, o livro que o apóstolo Paulo escreveu e que, assim, é um dos livros mais preciosos do Novo Testamento. Ele fala sobre a nossa praticidade na vida cristã, né? Paulo vem, como nós aprendemos, nos 3 primeiros capítulos, e vamos recapitular isso no final da aula. Os 3 primeiros capítulos, ele vem nos doutrinando, nos ensinando sobre a eleição de Deus sobre nossas vidas, ele vem nos ensinando sobre o mistério que ele revela, é o mistério da unidade, né? De juntar os judeus e os gentios e, enfim, depois ele vai nos ensinando também a viver em unidade uns com os outros. Sermos submissos uns aos outros e assim por diante. Então, é um livro que, que mostra a, a eternidade de Deus aplicada em nossas vidas. Amém? Ele mostra aquilo que Deus já fez e depois mostra aquilo que nós devemos fazer. Então, é um livro sensacional realmente. E assim, eu espero que, eu não sei se durante todos esses meses vocês chegaram de ler o livro de Efésios, que tem 6 capítulos. Vocês leram uma vez, pelo menos, se leram duas, três, não sei quantas vezes vocês leram desde o início do capítulo 1 ao capítulo 6. Se por acaso vocês não fizeram isso, eu convido vocês a fazer, ok? Eu gostaria muito que ao final dessa aula, né, e depois de você ter completado esse curso, que vocês pudessem pegar o livro de Efésios e ler.
desde o primeiro capítulo até o último capítulo, que é o 6. Com certeza vai demorar uns 30 minutos, 40 minutos, dependendo da sua velocidade de leitura. Por que que eu estou pedindo para você fazer isso? Aconselhando você a fazer isso? Para ver se realmente você entendeu os conteúdos que foram empreendidos aqui, conteúdos que foram passados para vocês. Porque se você tivesse lido o livro de Efésios antes de começar esse curso, e agora lendo ele depois de todos esses meses de estudo, com certeza você vai ver e enxergar e entender coisas que você não entendia quando você leu da primeira vez, antes do curso. Então, minha proposta é a seguinte: leia Efésios do 1 ao 6. Se em alguma passagem você não compreender o que está ali, que Deus está querendo te mostrar ali, naquele capítulo, naqueles versículos, eu sugiro que primeiro você possa ver qual a aula foi referente a esse capítulo, a esses versículos. Dê uma revisada na aula, ok? Que está gravada, todas as aulas ficam gravadas aqui no canal, eu não apago. E caso ainda você tenha alguma dúvida, mesmo depois de ter revisto a aula, que você possa entrar em contato comigo. Você possa deixar aí um comentário bem detalhado, né, no vídeo aí do YouTube, aqui na descrição, ou se você tiver o meu contato do WhatsApp, que você possa entrar em contato comigo e falar: olha, irmão, eu realmente li, assisti a aula, reassisti, mas não compreendi exatamente o que Paulo estava escrevendo a respeito disso, o que Deus queria nos ensinar a respeito disso. Então, eu vou encontrar uma maneira de tentar conversar com você de uma forma bem clara, de uma forma mais detalhada a respeito disso, para que não fique nenhuma dúvida, ok? Mas eu tenho certeza que se você acompanhou todas as aulas do curso, se você pegar agora o livro de Efésios para ler, desde o início ao fim, do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai entender tudo que está ali escrito, ok? Mas caso não entenda, faça isso que eu lhe pedi, ok, pessoal? Bom, é isso aí. Vamos dar início então à nossa última aula de hoje. Eu vou entrar com uma revisão, né? A revisão da aula passada, que nós vimos aí sobre a armadura de Deus. Mas antes de começarmos a revisão, gostaria de orar junto com vocês. Amém, queridos? Nós vamos ver na lição de hoje que a oração é uma arma poderosíssima. A oração junto com a palavra de Deus é algo tremendo. Então eu gostaria que você tivesse essa paixão, né, por orar. Porque orar é o quê? Orar é conversar com Deus. Orar é dialogar com Deus. Amém? Então que se você tivesse essa intimidade com Deus, essa conversa, desse diálogo, e que isso fosse algo constante em sua vida. Amém? Se você puder, feche seus olhos onde você está e vamos realmente conversar com o nosso papai querido. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo com saúde, com fé, com esperança, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem cuidado de nós dos mínimos detalhes. O Senhor realmente tem nos livrado, Senhor, das mãos de Satanás, que é o inimigo das nossas almas. O Senhor tem nos protegido, Senhor, das setas e dardos inflamados do inimigo. Tem nos livrado, Senhor, de armadilhas, ó Deus, de doenças, enfermidades, de acidentes, ó Pai, roubos, assaltos, furtos. Enfim, ó Pai, o Senhor tem cuidado de nós, nos sustentado, nos alimentado e tem, Senhor, principalmente nos dado da Tua palavra, para que a Tua palavra nos faça cada dia nos parecer mais com Cristo, Senhor. Que a cada dia, ó Pai, que nós possamos aprender a Tua palavra, nós possamos também não somente ouvi-la e guardá-la em nossos corações, mas que isso possa ser uma prática no nosso dia a dia, possa ser uma prática em nossas vidas, Senhor. Meu Pai querido, fique conosco, Senhor, durante esta última aula do livro de Efésios, Senhor. Esse livro que é tremendo, esse livro que nos ensina sobre a tua eleição, sobre a vida eterna, Senhor, sobre aquilo que nós devemos ter realmente como
verdadeiros cristãos, ó Deus. Cristãos que a cada dia tentamos nos aproximar mais da estatura de Cristo. Sabemos que jamais, Senhor, nesse corpo de carne em qual nós vivemos, nós chegaremos à estatura de Cristo. Mas é nosso dever, ó Pai, caminhar um dia por vez, subir um degrau por dia para nos parecer mais com Cristo, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, com teu Santo Espírito, a discernir toda a tua palavra, Senhor. Toca em nosso coração, toca a nossa alma, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para realmente entender a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então, percebendo que minha câmera está dando umas tremidinhas de vez em quando aí. Mas enfim, vamos lá. Aula 27, lição 27, né? Nós vamos ver aí sobre a oração, né? Oração de Paulo, que ele também vai pedir aí intercessão aos irmãos. E a conclusão desta carta de Efésios, ok? Então, na aula passada, né? Nós vimos aí sobre a armadura dos versículos 14 ao 17, sobre as nossas armas espirituais, né? Armas de defesa e armas de ataque. Nós vimos também aí que Paulo ele usa de uma linguagem figurada, ok? Quando ele fala da armadura de Deus, ele fala como uma ilustração, na verdade. Na verdade, é um comparativo, né? Uma metáfora que é derivada da armadura do soldado romano. Então, naquela época que ele escreveu essa carta, as pessoas tinham muita noção do que era uma armadura completa de um soldado romano, porque eles viam isso, né? Eles presenciavam isso, então eles sabiam como era essa armadura. Então, Paulo usou dessa metáfora, dessa comparação, para que eles pudessem o quê? Entender, né? De como, assim, da mesma maneira que o soldado ia para o campo de batalha fortemente armado, os cristãos também teriam que ir para as batalhas espirituais fortemente armados, né? Então, na verdade, quando Paulo fala sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do espírito, né, que é a palavra de Deus. Então, não é equipamentos assim invisíveis, né? E se eu estender a mão e ter fé, olha, estou pegando aqui a espada do espírito. Não, estou vestindo agora aqui o capacete da salvação. Então, não foi nesse sentido, na verdade, com esse objetivo que Paulo quis comparar aí a armadura do soldado romano, né? Paulo só quis ensinar que nós temos essas armas espirituais, né, à nossa disposição, ok? É a nossa disposição. Então, a gente viu aí o seguinte, que a espada de Deus, né, a palavra de Deus, ela vem do quê? Do Espírito. Porque o Espírito nos ensina a usar essa palavra de Deus para chegar em pessoas, para conversar com as pessoas, para poder levar o evangelho do arrependimento, o evangelho da graça, o evangelho da salvação, do perdão a essas pessoas, né? E esse evangelho, essa palavra de Deus, ela faz o quê? Ela fere, né? Ela penetra na alma, penetra na consciência dessas pessoas e aí ela tenta o quê? Despertar essas pessoas espiritualmente. Então, por isso que fala que a palavra de Deus, por isso que Paulo comparou, né, a palavra de Deus com a espada do Espírito. Por que a espada do Espírito? Porque é o Espírito Santo que utiliza a palavra de Deus em nossas vidas para levar a outras pessoas, ok? Então, a palavra de Deus, ou seja, a espada do Espírito, ela serve tanto para ataque, né? O ataque é quando você leva a palavra a outra pessoa, né? Você está ali penetrando
a alma daquela pessoa, para ver se ela desperta espiritualmente, para ver se ela acorda para as verdades de Deus. E também essa espada, ela é usada como defesa, né? A palavra como defesa. Igualmente como Jesus fez no deserto, né? Ele resistiu às tentações de Satanás. Então ele usou a palavra de Deus para resistir, para combater as tentações de Satanás. Então a espada, que é a palavra de Deus, ela serve tanto para ataque como para defesa. Ok? Então, na lição de hoje, né, que é a lição número 27, nós vamos estar dando continuidade aí, falando da armadura de Deus, né, armadura eficaz. E hoje nós vamos ver essa parte aí, a terceira parte, e a quarta parte também, onde a terceira parte nós vamos ver sobre a oração, né, combatendo de joelhos, né. Então, quando a gente fala combatendo de joelhos, nós logo nos remetemos à oração. Geralmente, quando você se dobra, geralmente, quando você cai de joelhos, quando você está ali em oração. Não que é uma obrigatoriedade você orar, perdão, você orar de joelhos. Não isso. Nós vamos ver aqui que Paulo nos manda orar a todo tempo. Então, eu não posso ficar o dia inteiro de joelhos, ok? Então, não é obrigatório, quando nós formos orar, dobrar nossos joelhos. Mas você se dobrar, você se ajoelhar e se dobrar ali, é um sinal de submissão a Deus, né? É um sinal ali de reverência a Deus. Então, se você estiver, dependendo da situação ali, da súplica que você vai fazer, você mesmo, né, se ajoelha. Não precisa ninguém mandar. Você se ajoelha e você começa ali a conversar com o Pai, começa a suplicar, porque você entende que aquele é um momento de reverência. É um momento onde que Deus, nosso Pai eterno, Pai superior, nosso Pai tremendo, nosso Pai maravilhoso, poderoso, nós estamos diante da presença dele. E aí você então se humilha, né, diante do Senhor. Quantas passagens nós podemos ver isso quando Cristo, quando Deus vem, né? Quando o anjo aparece, a primeira coisa que os profetas, que os apóstolos, ou seja lá quem for, faz é o quê? Cair de joelhos. Por que cair de joelhos? Porque é uma presença tão sublime, é uma presença tão gloriosa que você não resiste, você se dobra nessa presença. Amém? Então, quando nós falamos em dobrar os joelhos, nós nos remetemos às orações, ok? Então, nós vamos ver hoje aí dos versículos 18 ao 20 e depois nós vamos ver do 21 ao 24, que é o final, que é a conclusão. Eu gostaria de colocar para vocês, para nós já, que aqui nós vamos ler por frações, né? Por fragmentos. Eu queria ler com você pelo menos uma vez todos esses versículos que nós vamos ver hoje, ok? Então, a partir do versículo 18 até o 24. Então, o 18, Paulo escreve assim: Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado
e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para também animá-los. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus seja eternamente sobre todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, esses são os versículos finais do livro de Efésios e os versículos que nós estaremos estudando na lição de hoje. Então, segundo aí uma citação de John Stott, né, é onde Paulo acrescenta a oração que deve permear toda a nossa guerra espiritual. Né? Então, permear deve estar em todo lugar, a todo momento, a oração. Então, John Stott diz o seguinte: equipar-nos com a armadura de Deus não é uma operação mecânica, ok? Não é aquilo, agora eu vou para a batalha espiritual. Então, peraí, agora eu vou aqui com o cinto da verdade, eu vou me vestir aqui com a couraça da justiça, ok? Vou calçar meus pés aqui com a sandália do Evangelho da Paz. Eu vou pegar aqui o meu escudo, né? Meu escudo aqui, a fé. Vou empunhar meu escudo da fé. Não posso esquecer do capacete da salvação, da espada do Espírito. Agora estou pronto. Agora estou pronto. Agora eu me vesti com toda a armadura de Deus. Agora eu posso ir para a batalha que eu não vou perder. Será que é isso, né? Que Paulo estava querendo que nós entendêssemos essa palavra quando ele comparou essas armas espirituais que Deus nos dá com a armadura do Deus, né? Com a armadura do soldado romano. Então, conforme John Stott, não é isso que nós devemos fazer, como se nós estivéssemos realmente nos vestindo de todos esses aparatos, ok? Porque a armadura de Deus, ela é, né, uma expressão, na verdade, da nossa dependência a Deus. Então nós temos que ter essa dependência de Deus constantemente, né? A todo momento. Nós temos que ter essa dependência. Temos que estar constantemente em verdade, né? Constantemente entendendo e sendo justos. Nós temos que ter constantemente o Evangelho em nosso coração, em nossa boca, para pregar para as pessoas. Nós temos que ter a fé, né? Através da nossa fé que nós agradamos a Deus, através da nossa crença, né? Em tudo, em toda palavra, é que nós agradamos a Deus. A obediência, né? É saber que a nossa salvação vai vir. Né? Nós já somos salvos, mas a salvação, o dia da salvação vai vir. É uma esperança. Então, tudo isso são coisas que eu não devo simplesmente, quando eu estou indo por uma situação muito difícil da minha vida, falar, não, agora eu estou indo resolver essa situação. Eu sei que é uma situação muito difícil, então agora eu tenho que me revestir de toda essa armadura aqui para enfrentar. Não, não é isso. Tudo isso que a gente sabe, que a gente aprendeu na aula passada, cada uma dessas armas, o que são, nós temos que viver isso diariamente, constantemente, demonstrando toda a nossa dependência a Deus, ok? E tudo isso, né, todas essas armas de ataque e defesa que nós vimos, nós precisamos do quê? De orar. A oração é quem vai fazer nos fortalecer com todos esses aparatos. Né? Então, a primeira coisa, então, que nós lemos aí, no início do versículo 18, é o que Paulo fala? Orem no Espírito. Okay? Então, orem no Espírito. Então, a oração no Espírito, o que é oração no Espírito? É uma oração que é conduzida e guiada por Ele, pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Né? Assim como a palavra de Deus é a espada do Espírito, a oração
também é guiada pelo Espírito Santo. Então, desse modo, as Escrituras, né, que é a palavra de Deus e a oração, elas têm que permanecer juntas, como sendo o quê? As duas armas principais que o Espírito Santo coloca em nossas mãos. Então não basta apenas eu ter o conhecimento, né, literal da palavra. Eu tenho que ter também o quê? Tenho que ter a influência, eu tenho que ter a inspiração, né? Eu tenho que ter a ajuda do Espírito Santo para que eu possa empregar todas essas palavras, para que eu possa empregar o Evangelho de forma correta, né? Então, tanto a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, como essa oração conduzida pelo Espírito Santo, são essenciais. Elas têm que andar uma junto da outra. E às vezes, né, esse é um ponto de mal entendido sobre a oração. Pois muitos, né, que leem isso aí, que Paulo fala, vocês devem orar, orem no Espírito, né? Entendem de forma errada que é esse orar no Espírito, né? Às vezes as pessoas pensam que é necessário algo mais forte, uma emoção mais forte, para que a oração dela seja uma oração poderosa, né? Seja uma oração forte, seja uma oração eficaz. E não é isso, né? A oração realmente, muitas vezes, dependendo do nosso estado, dependendo das nossas súplicas, dependendo do porquê que nós estamos conversando com Deus, orando, ela envolve sim nossas emoções num nível profundo, né? Mas essa emoção, o emocionalismo na oração, né? Ela não é a chave para tornar a oração totalmente eficaz, né? O que é oração eficaz? Oração eficaz é aquela oração, aquela conversa que você vai ter com Deus, aquele diálogo, e é diálogo que Deus vai ouvir e vai te responder, ok? Então, uma vez que você orou, você suplicou, você pediu algo, e Deus de alguma forma lhe mostrou, falou contigo, lhe atendeu, então foi o quê? Uma oração eficaz, ok? Deu certo, foi eficaz. Então, a chave para você ter uma oração eficaz, sempre respondida, não é principalmente a emoção, ok? Então, orar no Espírito significa orar de acordo com as promessas que são refletidas no caráter de Deus que o Espírito Santo nos deu a conhecer na Bíblia. Então, a partir do momento que nós estamos aprendendo a palavra de Deus, a partir do momento que nós estamos conhecendo a Bíblia, nós estamos aprendendo também sobre o caráter de Deus, sobre as vontades de Deus, sobre o que Deus quer das nossas vidas. Tudo isso inspirados pelo Espírito Santo. Então, Deus responde sim a essas orações sempre, né? E sem parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas, né, quando o assunto é oração. Então, no âmbito, né, das nossas necessidades pessoais, né, quando nós pedimos aí sabedoria, pedimos força para Deus, pedimos às vezes paciência, né, graça, mais fé, Deus promete responder às nossas orações, porque é do caráter de Deus quando nós pedimos isso, porque está na palavra de Deus. Então, tudo que a gente pede a Deus, redireciona a Deus e que é da vontade dele, que está na palavra de Deus, ele nos atende, ok? Então, essa foi o ponto A, né? O que é orar no Espírito. Então, resumindo, né? Orar no Espírito é você deixar o Espírito Santo te conduzir ali, te inspirar na oração e você estar orando de acordo com o caráter de Deus, de acordo com o que Deus te ensinou sobre a sua palavra, ok?
Bom, agora no ponto B, nós vamos ver sobre os 4 todos da oração. Então, continuando o versículo 18, diz assim: Orem no Espírito, agora em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, né? Então, conforme Paulo escreveu, nós devemos orar primeiro, em todo o tempo, tanto regular quanto constantemente. Então, eu tenho que orar a todo tempo, ou seja, eu tenho que estar ligado, né? Minha mente tem que estar ligada com Deus a todo tempo. Seja em casa, seja no meu trabalho, seja nos meus estudos, seja nos meus momentos de diversão, seja onde for. Eu tenho que estar com a minha mente ligada com Deus. Então, eu não oro a Deus somente quando estou ali naquele momento em especial, né? Naquele momento no meu particular com o Senhor. Porque senão eu não conseguiria fazer mais nada na minha vida, viveria orando, ok? Então, Paulo tinha consciência de tudo isso. Então, quando Paulo diz, orem em todas as ocasiões, ele sabia que a nossa mente ligada com Deus, através do Espírito Santo, nós devemos estar em constante conversa, né? É como se Deus fosse alguém que estivesse ao nosso lado, né? E em tudo que nós fizéssemos, nós estivéssemos ali compartilhando com Ele. Bom, orem com toda oração e súplica, porque às vezes as nossas orações devem ter formas variadas, né? Dependendo da ocasião. Orem com toda a perseverança, porque precisamos, como soldados de Cristo, né? Como bons soldados, ficar o quê? Atentos, como sentinelas. Precisamos ser soldados e sentinelas, para que a gente nunca esmoreça e nem adormeça. Então, temos que orar com perseverança. Não podemos desistir. Se nós estamos orando por algo que é do caráter de Deus, por algo que está na palavra do Senhor, nós temos a certeza que Ele vai nos atender. Mas pode ser que Ele não atenda hoje, que Ele não atenda amanhã, não atenda daqui um mês. Então, Ele vai nos atender no tempo dEle, no tempo que é certo para nós. Então, nós temos que ter perseverança também em nossas orações. E, né, fazendo o quê? Intercessão, fazendo súplicas por todos os santos, né? Já que a unidade da nova sociedade de Deus, que tem sido a preocupação constante, né? Uma das coisas principais na carta de Efésios, essa nova sociedade de Deus, a unidade dessa nova sociedade, né? A unidade entre quem? Entre todos, judeus e gentios, indiferente de raça, de cor, de língua, diferente de situações financeiras, sociais, diferente de qualquer coisa que Paulo vem expressar aqui com muito temor, é essa unidade que devemos ter, ok? Então, quando nós refletimos isso em nossos corações, nós temos que fazer essa intercessão, essa oração de súplica por todos os santos, né? Por todos aqueles salvos em Cristo Jesus. Então, a maioria dos cristãos, né, vamos perceber aqui agora, ó, a maioria dos cristãos ora alguma vez e com algum grau de perseverança por alguns dentre o povo de Deus, né? Então, eu estou incluído aqui, né? Quem não está incluído nessa frase aqui? Eu acho que a maioria, a grande maioria como está aqui, ora desse jeito, certo? Não oramos realmente a todo tempo. Não oramos com muita perseverança, com toda perseverança, e nem por todos, né? Agora, se a gente substituir nessa frase alguns
por todos, né, nós vamos sim estar entrando numa nova dimensão de oração, segundo essa citação de John Stott, né? Então, se nós substituirmos lá a palavra alguns por todos, ficaria assim: a maioria dos cristãos ora todas as vezes e com toda perseverança por todos dentre o povo de Deus. Olha só que coisa maravilhosa que não seria, né? Sempre todos cristãos orando por todos, sempre todos intercedendo por todos. Amém? Seria uma nova dimensão de oração. Ok? Mas nós, infelizmente, a maioria de nós não somos dessa maneira, mas também não podemos pensar que não podemos melhorar, ok? Nós temos que buscar a cada dia, né, evoluir mais, ser melhores na questão de estarmos conversando com o Senhor, com o nosso Pai. Bom, parte C é intercessão, né? Os versículos 19 e 20. É quando o próprio Paulo pede para os irmãos orarem por ele. Então ele escreve assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, né? Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Paulo estava preso, né? Vocês não se lembram quando nós conversamos no início do estudo da carta aos Efésios, nós falamos que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em Roma, estava preso, estava em correntes. Então, orem para que, permanecendo nele, né, no Espírito, em Deus, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Ok? Então, Paulo sabia, né, que ele estava preso, mas nem por isso ele desanimava, né? Que Paulo mesmo falou: olha, estou preso, mas não me sinto um preso um preso de Roma, um preso do imperador. Me sinto um preso de Cristo, ok? E Ray Stedman nos lembra o seguinte: a oração não é apenas algo que fazemos por nós mesmos, né? Nós precisamos apoiar os outros na batalha espiritual. Nós não estamos sozinhos nessa batalha de dúvida, medo, confusão, ansiedade, tentação. Assim, nós temos de lutar essa batalha juntos em oração. Temos que nos fortalecer uns com os outros, uns orando pelos outros, uns intercedendo pela causa dos outros. Então é claro que não podemos vestir a armadura de Deus por outras pessoas, mas podemos orar por elas. Podemos chamar reforço quando nossos irmãos ou irmãs são atacados pelo inimigo, ok? Então, se nós sabemos que tem alguém que está sendo atacado pelo inimigo, qual que é o nosso dever como cristãos, como soldados, como sentinelas? Enxergar esses ataques e começar a ajudar essa pessoa em oração. E chamar talvez outras pessoas também, sábias, para orar junto, né? Para interceder junto àquela pessoa. Paulo era suficientemente sábio para saber da sua própria necessidade de força para ficar firme contra o inimigo. Então, Paulo sabia que ele tinha que permanecer firme para combater o inimigo. E ele era também, não só sábio, mas ele era também muito humilde, né? Para chegar ao ponto, o apóstolo, aquele que está escrevendo, aquele que está doutrinando as pessoas, pedir para que os seus irmãos, seus amigos orassem com ele e por ele. Então, as forças das quais precisava não eram apenas para sua confrontação pessoal com o diabo, mas sim para o seu ministério evangelístico, pelo qual procurava libertar as pessoas do domínio de Satanás, né? Então ele pedia intercessão dos irmãos
não somente para ele combater no dia a dia o inimigo das nossas almas, que é Satanás, mas também para ele seguir em frente e firme, né, evangelizando e procurando libertar as pessoas do domínio de Satanás através da palavra de Deus. Segundo John Stott, né, esta tinha sido parte da sua comissão original, quando o Senhor Jesus, ressurreto, o mandou converter as pessoas, né? Porque Jesus, ele foi quem instruiu Paulo acerca de todas as coisas. Então, Paulo recebeu a palavra de Deus, o evangelho, por revelação. E Jesus ordenou o quê? Converter as pessoas das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, né? Arrancar as pessoas do reino das trevas e trazer para o reino de Cristo. Então, esse conflito espiritual, Paulo tinha plena consciência, né? Paulo sabia que roubar pessoas, tirar pessoas do reino das trevas, soldados de Satanás, e fazer o quê? Eles entender que eles estão do lado errado e trazer eles para o lado de Cristo é uma guerra espiritual muito grande. E Paulo tinha consciência disso. Por isso que Paulo pedia aos irmãos o quê? Oração de intercessão. Ajudar ele em oração. E John Stott continua falando o seguinte: o que mais preocupava Paulo não era que seus pulsos fossem libertos das cadeias, das correntes, mas que a sua boca fosse aberta em testemunho. Não que ele fosse liberto, mas sim que o evangelho viesse a ser difundido livremente e sem impedimento nenhum. E é por isto, pois, que ele orou e que pediu que os efésios orassem também. E contra esta oração, principados e potestades não teriam qualquer poder, né? Amém? Então essa é a parte que nós vimos sobre orar no Espírito, sobre interceder uns pelos outros e orar com toda súplica, com toda oração, com toda perseverança por todos os santos a todo momento. Ok, pessoal? E agora nós vamos aí para a conclusão, né, do livro de Efésios, a parte final, que é do versículo 21 ao 24. Então, Paulo deu aos crentes de Éfeso uma mensagem poderosa sobre o quê? A prática da vida cristã, né? Primeiro ele veio doutrinando, falando sobre o reino eterno, né? Sobre o propósito eterno de Deus para nossas vidas. E depois ele veio falando na prática como nós deveríamos fazer e viver tudo isso no nosso dia a dia. Então, né, concluindo, né, Paulo deu aos Efésios a mensagem, né, sobre a prática de vida cristã e concluindo com um apelo às armas e um desafio para se preparar para a maior batalha da história, né? Então ele encerra a carta com algumas notas pessoais para seus amigos queridos que lá moravam em Éfeso, né? Então ele escreve nos versículos 21 e 22. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje, né? E as pessoas ali em Éfeso, sabendo que Paulo estava encarcerado, estava preso, estava com cadeias, não desanimassem, okay? Não ficassem desanimadas, mas sim que pudessem se animar e orar, interceder por ele para que ele não parasse, para que ele continuasse evangelizando. Tá? Segundo John Stott, o que fica claro é o quê? Que tenha sido Tíquico escriba de Paulo ou não, né? Porque às vezes Paulo, na maioria das suas cartas, ele ditava, mas não era ele quem escrevia, né? Mas Tíquico estava ao lado dele.
sendo escriba ou não. Com certeza, Paulo confiava e confiou a carta de Efésios para ele, para que ele pudesse, né, entregar essa carta junto com a carta aos Colossenses, em 2 lugares diferentes. Então, é evidente que o apóstolo Paulo tinha completa confiança no seu colega mais jovem, no seu irmão mais jovem, Tíquico. Okay? E os versículos 23 e 24, né? Ele dá ali a bênção, né, final para os Efésios. Então diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Então ele deu a paz e a graça aos irmãos, ok? Então o apóstolo começou a carta aos Efésios desejando aos leitores graça e paz. E agora termina também uma referência semelhança à graça e paz. Nenhuma dupla de palavras, né, poderia resumir de modo mais sucinto a mensagem da carta aos Efésios. Graça e paz. Né? E nós só temos paz devido à graça de Cristo sobre nossas vidas. Confinado pelo imperador romano, mas considerando-se um prisioneiro de Jesus Cristo, Paulo estava vivendo em prisão domiciliar, dia e noite, acorrentado a um soldado. Tudo o que ele podia fazer era escrever essas cartas às igrejas poderosíssimas. Okay? Então, a carta dos Efésios foi distribuída ao redor da Ásia Menor e até mais além. Foi copiada e reproduzida, lida de igreja em igreja. Em última instância, essa carta aos Efésios foi proferida, né, a mim e a você. Então, através de Efésios e outras cartas que Paulo escreveu, o ministério dele irradiava para fora daquele quarto abafado em Roma e repercutiu por todo o mundo através dos tempos. Né? Então, aquele tempo que Paulo ficou encarcerado, preso em prisão domiciliar em Roma, naquele quarto acorrentado, não parou. Pelo contrário, foi ali que ele escreveu a maioria das suas cartas poderosíssimas que chegou até às igrejas. Né? Então, o que estava por trás do ministério deste poderoso apóstolo? Por que as palavras têm perdurado por 2000 anos? O que lhe abria as portas e dava acesso, inclusive, ao trono do imperador César? Então, Paulo diria que era por causa das orações dos cristãos a favor dele, né? E não era por ele ser quem ele era, ter o conhecimento que ele tinha, ter a fé que ele tinha, a sabedoria que ele tinha. Mas Paulo diria que tudo isso acontecia por causa das orações, das intercessões dos irmãos a favor dele. Então, como já estudamos, a vida é uma batalha. E Paulo vê a oração como uma maneira de lutar nesse combate. Ela é uma grande arma que pode fechar e abrir portas, remover obstáculos, suportar a pressão e forças tremendas, além de levantar pessoas e sustentá-las em pé. Tudo isso, a oração, uma oração consciente, uma oração dirigida pelo Espírito Santo de Deus, uma oração baseada no caráter de Deus, na palavra, na vontade do Senhor, uma oração persistente, com súplica. Tudo isso ela é capaz de fazer em nossas vidas. Abrir e fechar portas, remover obstáculos, suportar a pressão, né, e as forças contra nós e nos deixar a cada dia em pé. Amém, queridos? Então, assim como Paulo, né, desejou aos Efésios, eu também desejo a vocês, né?
paz seja com todos. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo também seja com todos, né? No latim, soli deu glória, né? Só a Deus toda glória, né? Só a Deus toda glória. Amém, queridos? Então, finalizamos aqui com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de todos vocês que intercederam e que oraram por mim e por esse curso. Nós pudemos chegar ao fim aí de mais uma série de estudos, né? Se vocês não sabem, aí na playlist do canal Gospeltech 316, nós temos com esse já 3 estudos completos, né? Completos e totalmente gratuitos, ok, pessoal? Então, nós temos aí o estudo de escatologia, né? Que fala sobre os acontecimentos dos últimos dias, o que vai acontecer nos últimos dias dessa era. Nós temos aí o curso maravilhoso, que é o Alicerces Firmes, que é da criação até Cristo, né? De Gênesis aos Evangelhos, e dá um panorama total sobre a ordem cronológica do que aconteceu, dos eventos na Bíblia. E agora o livro de Efésios, ok? Então nós temos já esses 3 cursos completos. O Alicerces Firmes tem 50 aulas, o Escatologia tem umas 24, 25 aulas, esse de Efésios com hoje 27 aulas. São cursos extensos, sim, concordo com vocês. Cada aula minha, em média, é 1 hora de aula, né? Mas é alimento para nossas vidas, né? Eu podia muito bem diversificar um pouco, fazer algo diferente, tipo fazer um pare e pense, né? Fazer um momento ali de 3 a 5 minutinhos por dia. Tenho certeza que a visualização disso seria por muito mais pessoas. Muito mais pessoas iriam visualizar, iriam acompanhar esses paripenses, né? É algo também que eu posso fazer mais para frente. Mas o meu objetivo principal é esse alimento da palavra mesmo. São esses cursos onde que realmente nos ensinam todo o contexto, toda a vontade de Deus, quando Deus inspirou seus profetas, seus apóstolos a escreverem a carta, escreverem a palavra dele, ok, pessoal? Então eu aprendo muito, para mim é muito prazeroso estar estudando, estar repassando isso para vocês. Eu espero que vocês também estejam degustando, estejam aprendendo com todo esse tempo que vocês estão aí aplicando a palavra de Deus. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado, né, as aulas, o curso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, como eu já falei, podem ficar à vontade, entrar em contato comigo, deixar comentários no vídeo e, enfim, que vocês possam compartilhar, né, o canal aí, Gospeltech 316, indicar o canal, e possam compartilhar as lições, falar das lições, dos estudos para outras pessoas, porque o nosso intuito principal é esse, né? É evangelizar, levar a palavra de Deus aos corações e às mentes das outras pessoas. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer agora a Deus em oração, né, por mais esse curso e pedir que Deus venha me dar sabedoria, venha me dar realmente inspiração e conhecimento para poder estar ministrando o próximo curso, tá? O próximo curso nosso vai ser sobre o livro de Romanos, um livro maravilhoso também, como é o livro de Efésios, é o livro de Romanos, tá? Foi o apóstolo Paulo também que escreveu aos Romanos, e nós vamos começar a estudar ele. Não sei se eu vou conseguir já iniciar na semana que vem, mas eu vou já preparar tudo para isso, ok, pessoal? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por todos esses meses, por todas essas semanas que o Senhor nos abençoou, que o Senhor me fortaleceu, que o Senhor usou esses irmãos, ó Pai, para estarem vendo essas aulas e intercedendo por mim, intercedendo por esse curso, ó Pai. O Senhor abençoou esses irmãos e colocou no coração deles, Senhor, para estar compartilhando a tua palavra, Senhor, para outras pessoas,
estarmos semeando, Senhor, na vida de outras pessoas o Evangelho, para que essas palavras possam cair em corações, em terrenos, e possam receber essa semente e possam germinar, possam nascer ali árvores e dar frutos. Nosso maior intuito é esse: levar a tua palavra ao maior número de pessoas, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por cada aula que o Senhor me concedeu estar preparando e gravando, pelos equipamentos que aqui eu uso, pela vida da minha família, Senhor, que entende esses momentos onde eu fico dedicando, ó Pai, a esses estudos. Enfim, Senhor, agradeço a todos realmente e a Ti, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito através da minha vida, Senhor. Abençoa, ó Pai, a todo o seu povo, Senhor. Assim como Paulo escreveu, eu estou orando por todos os santos, ó Deus, por todos aqueles, Senhor, que foram eleitos por Ti, por todos aqueles que creem, Senhor, na Tua palavra, que creem em Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor. Eu suplico pela vida deles, Senhor. Eu oro para que o Senhor continue os abençoando. O Senhor continue derramando a cada dia sobre a vida de cada um, Senhor. Muita graça, Senhor. Muita misericórdia, muito perdão, muito amor, ó Deus. Saúde, Senhor, alegria, para que continue a cada dia, Senhor, vivendo em fé e em esperança, até que o Senhor retorne para nos resgatar, ó Deus. Pai, fico por aqui, Senhor, nesse curso, essa aula, e peço que o Senhor abençoe desde já, ó Senhor, o curso que nós iremos ministrar, a série de estudos sobre Romanos, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoa. Peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Foi um prazer estar com vocês, mais essa série de estudos. E se você ainda não viu os outros estudos, aconselho vocês a verem, a aprenderem mais sobre a palavra de Deus. É maravilhoso isso para nós. É o alimento que nós precisamos no nosso dia a dia para podermos resistir ao dia mau. Amém? Grande beijo no coração de todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês em todos os dias. Amém.